Boa noite. Funcionando bem. Nós ficamos sempre entusiasmados quando nós vemos essa casa cheia como hoje, porque infelizmente nem todo mundo, nem toda a sociedade demonstra esse mesmo interesse que vocês estão demonstrando ao estarem aqui nessa noite. Nem todos os ouvintes da palavra de Deus acolhem o que estão ouvindo. Nem todos aqueles que aparentam ter uma certa disposição para obedecer, para seguir, no fim das contas fazem isso. E o fato de vocês estarem aqui nos deixa ainda mais encorajados a continuarmos anunciando essa mensagem. Quando nós paramos para observar as pessoas ao nosso redor, como elas têm reagido à palavra de Deus, quais são as características que aparecem na sua mente? Se fosse para nós traçarmos um perfil dos ouvintes do século 21, os ouvintes da nossa época, como essas pessoas têm se comportado? Se fosse para mencionar algumas características, talvez nesse momento veja à sua mente o fato de que a maioria são superficiais. Às vezes até tem uma certa disposição, às vezes até buscam, querem alguma coisa, mas sempre aquilo que é mais raso, aquilo que está mais fácil, aquilo que não exige esforço. Ou talvez veio na sua mente a característica da seletividade. Eles sabem que existe um vasto conteúdo, a vontade de Deus é abrangente, mas eles saem pensando aquilo que lhe agrada, aquilo que eles acham conveniente, e não conseguem abraçar o todo, não acolhem toda a palavra de Deus. Talvez veio na sua mente a característica, talvez uma das principais, relacionada à rebeldia. Conhecem, mas a Bíblia está mandando ir para cá, eles vão para outro lado. Talvez ainda desinteresse, ilusão. Elas estão por aí afora acreditando em todo tipo de promessa que está sendo feita, iludidas. E talvez ainda muitos dos ouvintes da nossa época podem receber o título de intolerantes. Não querem ouvir mais, querem restringir a divulgação desse livro. Não querem que essa palavra, essa mensagem seja pregada. E por isso estão encabeçando aí uma grande perseguição no nosso tempo. Pessoas estão perdendo as suas vidas por não tolerarem a verdade que está expressa nesse livro. Talvez você pensou em mais algumas qualificações ou características do ouvinte moderno, do ouvinte do século 21, mas eu quero nessa noite ver com você pelo menos 5 delas que nós encontramos no livro do profeta Isaías. Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 30, nós vamos ler do verso 8 até o verso 11, e você vai ler atentamente para que juntos nós destaquemos aqui algumas dessas características que nós pensamos e talvez ainda outras mais. Isaías capítulo 30, nós vamos ler do verso 8 até o verso 11. Deus ordena para o profeta: agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. E aqui começa a lista de características desse povo. Porque esse é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E dizem aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem para nós ilusões. Verso 11: desviem-se do caminho, afastem-se da vereda,
não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Somente até aqui, que Deus possa estar nos guiando. Amém? Esse texto apresenta para nós 5 características, como já ficou bem claro, dos ouvintes da nossa época. As pessoas da nossa sociedade, da nossa geração, que estão, por conta dessa postura, correndo um grande perigo. A situação dessas pessoas que vivem dessa maneira é gravíssima. E o meu objetivo é que ao fim dessa mensagem, se você de alguma forma se ver nesse perfil, se você conseguir fazer conexões entre esse povo e a sua vida, que você reveja a sua vida, que você mude o curso da sua vida, que você passe a ter uma postura diferente. Ouça atentamente, porque no fim nós teremos uma saída para essa condição extremamente perigosa. Antes de vermos a primeira, no verso 8, nós temos o registro que é feito sobre a conduta desse povo. Deus diz para o profeta Isaías, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, que teve um dos ministérios mais relevantes na sua época e também até hoje. Esse homem continua sendo útil, a sua voz continua ecoando e transformando vidas. Deus exige que ele documente, não em um pergaminho avulso, isolado, que talvez poderia se perder com facilidade, não em papel que poderia se rasgar, mas Deus quer documentar de uma forma que fique garantido que esse depoimento, que esse relato vai alcançar e durar por toda a história, até que chegue a nós. E felizmente, esse perfil de comportamento, esse registro não se perdeu e ele chegou até nós. Essas palavras foram escritas em uma tábua. Isso nos faz lembrar os 10 mandamentos, onde Deus, de uma forma diferente, queria algo que fosse conservado, algo que tivesse uma durabilidade maior. E nós temos 3 motivos para que Deus exige esse registro nessa tábua. Primeiramente, Deus queria expor publicamente o pecado desse povo, a rebeldia desse povo. Deus queria expor, Deus queria constranger essas pessoas, deixando evidente que ele tinha o conhecimento do íntimo deles, aquilo que era visível e que todos sabiam, mas também aquilo que estava no íntimo, no coração deles. Deus queria divulgar isso. Em segundo lugar, Deus expõe dessa maneira para que ficasse claro, quando o juízo chegasse, quando o castigo chegasse, que Deus não estava sendo injusto. Ele quer deixar bem claro que o povo é culpado. Não existem inocentes aqui nessa lista que nós acabamos de ver. E em terceiro lugar, como eu já mencionei, Deus ordena que ele faz esse registro especial para servir de exemplo, para servir de advertência para nós, que estamos vivendo milhares de anos após esse evento. Para todas as gerações futuras, esse é o objetivo desse registro diferente, desse registro especial. Verso 9, nós temos então a primeira característica do perfil dos ouvintes daquele tempo, que estão sendo fortemente confrontados por Deus e que se assemelha ao que nós veremos à nossa época. O texto diz que aquele povo era rebelde. Essa é a primeira característica, rebeldia. E além disso, aparece uma das manifestações dessa rebeldia. Eram mentirosos. Um povo que ouvia mais um pouco, mas não se submetia. Um povo que aprendia, mas não praticava aquilo que tinham conhecimento. Como exemplo é citado o pecado da mentira. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eram mentirosos profissionais. Várias e várias vezes, como nós temos registrado, esse povo chegou diante de Deus e jurou: não, nós vamos mudar. Agora nós vamos fazer diferente. Eles faziam promessas, eles faziam juramentos, eles faziam votos, mas aquilo não passava de palavras e juramentos vazios. Era mentira. E eles continuavam andando na mesma direção, caminhando em direção ao mal. E hoje, Eliezer? Hoje Deus continua falando, hoje Deus continua
esfregando na nossa cara a sua palavra, através de pregações como essa. Ele faz isso através dos devocionais, nem aquele versículo que a gente tem para fazer uma reflexão todos os dias, por mais que é rapidinho, mas é uma forma que Deus fala conosco. Ele fala através de aconselhamento, ele usa outros cristãos para poder chegar diante de você e dizer: meu irmão, você precisa seguir por esse caminho. Tome cuidado com isso. Ele utiliza esse meio, ele utiliza a internet, e nós temos vários e vários vídeos, treinamentos, cursos, coisas produtivas em relação a Deus, em relação ao conhecimento de Deus. Ele utiliza as rádios, ele utiliza os programas de TV, ele utiliza todos os meios que nós podemos nomear, que existem hoje, para poder falar, para se comunicar conosco. Mas, infelizmente, a desobediência continua dominando a atitude, o comportamento da maioria das pessoas. A maioria dos ouvintes estão dando as costas para o que Deus tem falado. Da mesma forma que os personagens dessa história estavam agindo com rebeldia, hoje nós podemos ver o mesmo padrão de comportamento. As pessoas não querem obedecer e não têm nenhum receio de mentir, como está aparecendo aqui. Mentir para se livrar talvez da responsabilidade de algum erro que cometeu. Mentir para conseguir vantagem em relação a outra pessoa. Mentir para se autopromover, parecer maior do que realmente é. Não tem nenhum problema com isso. É normal. É um recurso que nós temos à nossa disposição e está tudo bem se usarmos. Rebeldia é a primeira marca do estilo de vida desse povo no passado e que também está presente nitidamente, salta aos olhos. É só nós olharmos para os lados, no ouvinte da nossa geração, do ouvinte do século 21. Ainda no verso 9, na segunda parte, no verso 10, nós temos mais uma característica desse povo. Esse povo era extremamente desinteressado. Eles não queriam, observe, eles não querem ouvir a lei do Senhor. Então eles diziam aos videntes: não tenham mais visões. Diziam para os profetas: não profetizem para nós o que é reto, nós não queremos ouvir. Naquele tempo, onde ainda não existia a Bíblia como existe hoje, naquele tempo onde não existia a figura do pregador como existe hoje, Deus se comunicava de formas diferentes com o seu povo. E aqui aparece a figura de dois personagens dessa forma de comunicação que Deus utilizava no passado: o vidente e o profeta. Tudo isso para orientar o povo. E para que a gente entenda, o vidente era alguém que sempre se colocava diante do povo, através de uma informação que recebia da parte de Deus, para poder para passar informações específicas de acontecimentos que estavam esperando o seu dia certo para acontecer. Comunicavam fatos: olha, isso vai acontecer. Eles faziam previsões, com a intenção talvez de prevenir o povo para algum tempo de dificuldade, algum tipo de castigo que iria enfrentar, ou talvez para receber algum tipo de bênção. Sempre previsões de coisas que iriam acontecer. E aparece também a figura do profeta, que tem uma pequena diferença. O ofício dele estava mais ligado a alguns recados da parte de Deus, que tinham o intuito de fazer com que o povo mudasse a sua conduta. A gente tem, por exemplo, a história de Jonas, aquele camarada que foi engolido pelo peixe. Você conhece muito bem. Deus não destruiu a cidade como ele falou que destruiria. Aquele era um recado que Deus envia através do profeta, aguardando uma mudança de atitude das pessoas que estão ouvindo aquele recado, aquela profecia. E nós sabemos que no fim das contas as pessoas mudaram a sua atitude, se arrependeram, vestiram um pano de saco, se sentaram nas cinzas, e Deus não enviou naquele momento aquela destruição. Por mais que o trabalho desses dois indivíduos tivesse uma certa semelhança, às vezes o profeta também fazia previsões,
aqui é destacado que o povo não queria nenhum e nem o outro. Eles não queriam nenhum tipo de direcionamento, estavam desinteressados, despreocupados com a opinião de Deus e com o direcionamento de Deus para as suas vidas. Eles andavam dando com os ombros, não estavam nem aí, não se importavam, desprezavam todos os meios de comunicação daquela época, fazendo para a palavra de Deus. Desinteresse. Eles não queriam. Essa atitude é como uma viagem. Imagine que você sai para fazer uma viagem. Imagine que você vai para uma selva com muitos quilômetros, uma selva que tem ali muitos perigos, tem animais selvagens, cobras venenosas de todos os tipos, tem grutas que se você cair ali você não consegue escalar de volta, tem labirintos, tem atoleiros, e você lá no meio do caminho, você começou com o guia, estava tudo certo, ele te alertando, te avisando dos perigos, te mostrando o caminho certo, e você olha para ele e diz: ei, eu não estou gostando muito desse negócio aqui não, cara, toda hora você me fala alguma coisa, toda hora você tem alguma observação para fazer, eu também sei, eu sei o que eu estou fazendo, não preciso que você fique me guiando, dizendo o que eu tenho que fazer, ou o que eu não tenho que fazer. Quer saber? Dá no pé, vai-te embora, eu não preciso de você. Imagine o terror que esse indivíduo não teria que enfrentar ao descartar, ao manifestar esse desinteresse pela presença do guia, pela presença do líder. Algo completamente insano, né? Hoje é isso que acontece, essa realidade continua em vigência. Enquanto milhares de pessoas partiram dessa terra, morreram sem ter nenhum tipo de contato com esse livro, sem sequer ouvir uma vez a menção do nome Jesus, morreram, não tiveram esse contato. Muitos hoje desprezam a enorme quantidade de traduções que nós temos no português, todo tipo de versão, todo tipo de modelo, de tamanho, de cor. Desprezam vários aplicativos da Bíblia que existem disponíveis. Se você não quiser ler, eu quero só escutar hoje. Eu não estou muito afim, eu vou apertar o botãozinho aqui e vou escutar. Desprezam isso. Desprezam as igrejas bíblicas que têm um compromisso sério com a verdade. Desprezam os pregadores fiéis. A maioria deles tem demonstrado esse desinteresse. Nós vemos pouca procura por conhecimento, vemos pouco estudo, pouca procura pela verdade e pelo direcionamento de Deus. E o que se vê são pessoas autônomas, pessoas tentando criar as suas próprias leis, pessoas tentando criar os seus próprios caminhos, as suas próprias rotas, o seu próprio mapa, o seu próprio estilo de vida. Por que fazem isso? Porque elas não suportam a verdade. A verdade os incomoda. A verdade deixa essas pessoas desconfortáveis. E por isso elas agem com desinteresse. Esta é a segunda marca do estilo de vida das pessoas dessa história, que viveram no passado e que também pode ser identificado na nossa geração, no nosso tempo. As pessoas não querem. Não queremos ouvir. Se não querem a verdade, se não querem a palavra de Deus, elas precisam substituir por outra coisa, não é? Ninguém fica com esse espaço vazio no seu coração, na sua vida. E o que é que você acha que elas encontraram, ou estão tentando encontrar, para substituir o espaço da verdade, a verdadeira palavra de Deus? Verso 10, na segunda parte, nós temos o texto respondendo essa pergunta. Olha o que eles fizeram, olha o que eles estão pedindo. Digam-nos coisas agradáveis. Nós queremos ouvir coisas doces, suaves, solenes. Profetiza para a gente ilusão, está tudo bem. Nós queremos fábulas, nós queremos contos de fada, está tudo bem. Nós não nos importamos de sermos enganados. A terceira característica é que esse povo é um povo iludido.
Eles estão diante de um diagnóstico feito pelo próprio Deus, mostrando a raiz, o mais íntimo, a origem de todo o problema, todo o seu pecado. Mas eles preferem viver acreditando em uma mentira. Isso é o mesmo que estar doente, muito doente, e aí a sua esposa insiste com você, você vai lá fazer os exames, né? Faz aquela bateria de exame, paga caro, ou passa o seu cartão da Unimed. Aí imagine você chegando em uma consulta, chega para o médico, mostra todos aqueles dados, todos aqueles exames, e olha bem nos olhos do doutor e diz: seu doutor, não me conta nada, me esconda tudo. Fala que eu estou bem, fala que vai dar tudo certo e que eu ainda vou viver muitos anos. Fala para mim isso. Me esconda tudo. Não, ninguém faz isso. Nós queremos saber o problema para resolver. Nós não queremos ser enganados. Nós não queremos ser iludidos, mas esse povo sim. Naquele tempo, eles não queriam aceitar a realidade. Eles não queriam crer nas consequências do seu pecado. Não queriam crer nos prejuízos que o estilo de vida deles estavam colocando diante deles. Não aguentavam mais a verdade. Por isso eles diziam: nos iludam, nos engane, e está tudo bem. Nós não importamos. Estamos conscientes, mas é isso que nós queremos. Nos dê entretenimento. Talvez a tristeza vá embora por algum momento, mas a verdade não. A verdade nós não queremos. O que nós vemos é que, ao longo dos relatos bíblicos, nós aprendemos que as pessoas que desejam ser enganadas, merecem ser enganadas. E Deus tem entregado muitas delas a esse estágio, a essa condição. Deus tem permitido, Deus tem entregado elas a pessoas que estão fazendo exatamente isso. Estão enganando, estão mentindo, estão manipulando. E esse é o juízo de Deus para elas. É o castigo de Deus para elas. Falsas promessas, histórias, fábulas, tudo isso. E hoje, Eliezer, conhecendo essa turma, né, essa galera que são a maioria, muitas igrejas se especializaram em anunciar esse tipo de discurso, em iludir pessoas, em enganar pessoas. E basta você ligar a sua TV, basta você acessar a internet ou dar uma voltinha. A gente tem muita igreja na cidade, né, para você observar o que está acontecendo aqui. Muitas dessas organizações, dessas empresas, perceberam o quanto as pessoas são manipuláveis, frágeis, fáceis de enganar. E elas estão por aí deitando e rolando, sabendo que essas pessoas são a maioria. Eles estão pregando aquilo que vai atrair a atenção e vai encher. E a gente fica assustado, tem hora, né? Um salão grandão assim, e se olhar tem milhares de pessoas. Poxa, abril tem 90 dias, como é que colocaram tanta gente aí? Essa é a estratégia. E o script, preste atenção que você vai se lembrar de ter visto algo parecido com isso. O roteiro, o conteúdo é sempre o mesmo. Eles dizem assim: Deus tem uma bênção para você hoje, para você, especificamente para você. 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai viver o extraordinário. Eles dizem: venha como você está, mas você pode continuar do mesmo jeito. Você não precisa de renúncia. Você é bom, você é forte. E alguns arriscam dizer que você é perfeito em si mesmo. Você tem a força, você tem algo aí valioso. E você não precisa mudar nada. Você é completo. Eles continuam insistindo: as coisas estão dando errado para você? Não é pecado não isso. Sabe por que está dando errado? Tem gente invejosa aí querendo o seu lugar. O problema não é você, o problema não é o seu pecado. Espera aí,
Continua dando errado? Não, então talvez seja alguma macumba que fizeram, né? Algum trabalho de feitiçaria. Não é o seu pecado. O problema não é você. E sempre direcionando, terceirizando a responsabilidade dos nossos erros, da nossa maldade. E eles continuam: você quer prosperar? Você quer viver o céu na terra hoje? Você pode. Você é filho do rei. Então reivindique, exija aquilo que é seu por direito. Peça a Deus aí que dê o usufruto, né? É assim. Para que você já comece a desfrutar dos tesouros, da riqueza que Ele tem. E quase sempre termina com algum tipo de voto, né? Então você faz um voto aqui de R$1.000, e todas essas coisas que foram faladas, e um passe de mágica vai acontecer na sua vida. Iludindo, enganando pessoas. Sabe o que essa mensagem faz? Sabe o que esse discurso faz? Esse conteúdo nunca converterá ninguém. O máximo que esse tipo de mensagem aqui pode fazer é deixar o pecador ainda mais confortável. Poxa vida, eu estou vivendo tudo errado assim, lascado, e o cara ali está falando que Deus ainda vai me abençoar? Que beleza! Que coisa mais boa! Isso, de alguma forma, o induz a ir ainda mais longe. Ele ficará confortável com seus pecados, com a sua maldade, com o seu egoísmo, com a sua imoralidade sexual, com a sua inveja, com a sua mentira e com todas as variações de maldade, de pecado que a Bíblia apresenta, que brotam, que nascem do nosso coração caído, do nosso coração imoral, do nosso coração depravado. É isso que essa mensagem faz. Ela conforta e incentiva e encoraja pecadores a irem ainda mais longe, porque nada de mal vai acontecer a eles. Esse conteúdo nunca conduzirá ninguém para a salvação, porque sem esse reconhecimento da nossa essência, do quão ruim, perdidos nós estamos, não há salvação. Meu amigo, sem a consciência de que você está doente, você não vai procurar remédio. Sem a consciência de que você está perdido, você não vai procurar um caminho certo. Sem a consciência de que você está condenado, você não vai procurar um advogado. Está tudo bem, posso continuar vivendo em liberdade. Por isso, essas pessoas jamais conseguiram sair dessa situação embaraçosa que entraram, porque elas não queriam a verdade. Elas preferiram viverem iludidas, acreditando que estava tudo bem e que nenhum risco estava próximo da sua casa. Ilusão é a terceira marca do estilo de vida dessas pessoas que viveram no passado e que claramente em HD, em 4K, nós estamos vendo também nos nossos dias. Pessoas extremamente manipuláveis, frágeis, que estão financiando essas empresas que utilizam uma Bíblia semelhante à nossa para enriquecer. Quarto lugar, verso 11, bem no início. Nós aprendemos que esse povo era influente, mas não a boa influência, a influência maligna, a influência que puxa para o mal. Observe isso. Ele está falando com os profetas. Olhe a audácia desse povo. Desviem-se do caminho, vocês também. Afastem-se da vereda. E por que eles falam isso? Não é legal andar sozinho, né? Não é legal ser minoria. Não é bem visto estar com o grupo menor
Isso parece que dá uma sensação de inferioridade, de fraqueza. Isso não é bem visto, fazer parte da minoria. A denúncia que o profeta faz agora tem a ver com a tentativa daquele povo de influenciar negativamente o máximo de pessoas para seguirem o mesmo caminho que eles. Assim, eles se sentiriam mais seguros por estarem com a maioria. Eles se sentiriam mais seguros por estarem com a multidão. Esse povo chega, como vimos, tão longe nesta revolução, que tentam perverter até mesmo os profetas. Desviem vocês também do caminho. Abandonem vocês também a verdade como nós. Abandonem vocês também a retidão como nós. Venha fazer companhia para nós. Seja como um de nós. Isso não vale a pena, esse negócio aí de ficar pregando e falando a verdade para as pessoas. Ninguém gosta de vocês. Ninguém sorri para vocês na rua. Isso não compensa. Vem para o nosso lado. Influentes. O grande alerta que nós temos aqui é cuidado com as nossas companhias. Precisamos ter muito cuidado. Aliás, eu sou muito convicto da minha fé. Eu sou uma pessoa muito segura. Eu não sou influenciável. Eu conheço a verdade. Olha, são muitos anos. O meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou. Comigo você não precisa se preocupar, está tranquilo. Como é que é aquela expressão popular? Água mole em pedra dura. E na nossa passagem, alguém desviado, insistindo com o cristão, tanto insiste até que convence. Tanto insiste até que ganha. Tanto insiste até que manipula e arrasta para o mesmo lado. Tanto insiste até que faz trocar de time. Tanto insiste até que faz desanimar. Tanto insiste até que faz abandonar o compromisso com Cristo. Eles só precisam de um momento de fragilidade. Um dia que você não estiver muito bem, eles só precisam de uma ocasião. Influência maligna, influência ruim é a quarta marca do estilo de vida dessas pessoas que viveram no passado e que também podem ser vistas na realidade da nossa geração, da nossa época. Um povo extremamente influente ao ponto de tentar persuadir o próprio profeta. Eu só não digo que eles são os mais corajosos, porque teve um camarada aí chamado Satanás que tentou fazer isso com Jesus, mas eles estão aqui no ranking. Segundo lugar, ficaram com eles. Quinta e última característica para nós terminarmos a nossa mensagem. Na segunda parte do verso 11, nós aprendemos que esse povo era intolerante. A segunda característica que nós vimos lá no verso 9 era uma descrição que o profeta estava fazendo. Deus dirige o profeta a analisar e dizer: esse povo não está querendo ouvir a minha voz. Era uma descrição, mas agora é uma declaração no verso 11 que o povo está fazendo. O profeta se apresenta diante deles: vamos nos converter, vamos mudar essa realidade. E eles dizem: não, nós não queremos, não nos falem mais sobre o Santo de Israel, nós não queremos mais saber de Deus. Esse povo não teve nenhum receio de fechar a porta na cara dos profetas, de mandá-los calar a boca, de intimidá-los, de açoitá-los, como nós temos relatos, de mandar prendê-los e de executar, de tirar a vida de alguns. Tamanha a intolerância desse povo. Foram extremamente longe, seu coração estava extremamente obstinado. Ao longo da história, esse povo não hesitou em agir dessa forma, com hostilidade, com intolerância contra os porta-vozes de Deus. Eles diziam: já chega, nós não queremos mais
que fique bem claro, nós não queremos mais, já chega. Essa intolerância está chegando muito perto de nós. Eu quero citar um exemplo pessoal aqui, e depois alguns exemplos que estão acontecendo mundo afora. Eu decidi, em março de 2025, utilizar as minhas redes sociais para poder falar da palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu tinha mais ou menos 1.300 seguidores. Para mim isso é muita coisa. Sabe quantas pessoas deixaram de seguir o meu perfil, dizendo essa mesma palavra? Não queremos mais, Eliezer, isso é chato. Eu não aguento ouvir isso, eu não quero ouvir isso, eu não quero esse tipo de conteúdo. Enquanto eu estava postando fotos legais da minha família, talvez algum tipo de passeio, eu não gostava disso, mas às vezes tinha alguma coisinha. 300 pessoas deixaram de ter esse relacionamento virtual, né, digital comigo, por conta do conteúdo que está sendo postado. Intolerância. Eu não quero. Isso não é para mim. Vez ou outra nós encontramos também notícias na internet sobre perseguição religiosa que muitos cristãos têm enfrentado. Talvez o país que recentemente teve o maior número de assassinatos contra cristãos é a Nigéria. Nós estamos tendo relatos constantemente. Nos últimos 10 anos, mais de 20.000 cristãos, escute esse dado, mais de 20.000 cristãos foram assassinados por conta da sua fé, por conta da sua convicção, por conta de ter um relacionamento com essa palavra. E hoje, em muitos países, se você for pego com uma cópia da Bíblia, você é preso. Se você baixar um aplicativo no seu telefone da Bíblia, você é preso. Você está sendo monitorado, e os cristãos têm que então se reunir escondidos de noite, de madrugada, para não serem pegos, não serem capturados. Intolerância. Alguns nomes conhecidos, eu falei de redes sociais, recentemente estão sofrendo na pele essa intolerância. Nós tivemos aquele influencer americano Charlie Kirk, talvez você ouviu essa notícia. Ele estava, como sempre fazia, discutindo ideias, falando sobre valores e princípios que ele acreditava em uma universidade. Ele foi assassinado com um tiro de um rifle. Assassinado, executado, por conta das convicções que ele tinha. Agora no Brasil nós temos um camarada, talvez você já viu aquele vídeo, 30 ateus contra, já viu isso? 30 disso, debatendo com uma pessoa que domina algum determinado assunto. Nós temos um cristão que está fazendo um trabalho relevante nesse sentido, o nome dele é Tassos Licurgo, talvez depois você pode pesquisar, seguir o perfil dele, tem muita coisa boa ali. E já estão rotulando ele, comparando ele com esse mesmo camarada que morreu, e pessoas já desejando a sua morte, querendo que ele seja também fuzilado, está sendo perseguido. Tudo indica que ele vai ser desligado da sua faculdade, porque criaram ali uma manifestação, fizeram uma revolução para desligar ele de alguma forma. Intolerância. Isso estava acontecendo naquele tempo, podemos ver essa marca, e com muita nitidez está acontecendo também nos nossos dias. Eu quero concluir essa mensagem refletindo com você que foi encorajado a refletir desde o início sobre a sua vida. Você estava ouvindo a história de terceiros. E como é que está a sua condição em relação a esse assunto hoje? Nós vemos na prática que quase todas essas características nascem do medo, da dúvida e da incerteza do que de fato vai acontecer com cada uma dessas pessoas, por viverem assim. Mas eu quero acalmar o seu coração em uma certa medida, chamando a sua atenção para o verso 15. Olhe comigo o verso 15. Aqui nós aprendemos com o profeta que não é necessário fugir, não é necessário continuar vivendo dessa maneira, se escondendo. O profeta
está mencionando a voz de Deus. Assim diz o Senhor: na conversão de vocês e no descanso está a salvação de vocês. Deus está afirmando que por mais terrível que seja esse estilo de vida, por mais escura que seja essa lista de características, por mais longe que você já tenha ido nos seus pecados, por mais sujo que você esteja, por mais perdido que você esteja, se houver arrependimento sincero e genuíno no seu coração, se houver uma conversão verdadeira que faz com que você deixe de sorrir para o pecado e passe a lamentar, passe a olhar como Deus olha, nem tudo está perdido. Se existir essa mudança, se existir essa alteração na sua percepção e no seu relacionamento com o pecado, você pode ser salvo. Você não terá que enfrentar a ira de Deus, o juízo de Deus. Então, pare de fugir. Você não precisa continuar correndo. Como é que você sairá daqui hoje? Você vai levar adiante a postura dessa grande quantidade de pessoas? Você vai levar adiante a postura da multidão, da maioria da sociedade? Você vai continuar vivendo em rebeldia a partir de hoje? Você vai continuar vivendo desinteressado, iludido, acreditando em todo tipo de promessa fajuta? Ou continuar influenciando pessoas, arrastando pessoas junto com você para a condenação eterna? Ou você vai continuar vivendo também na intolerância? Através do arrependimento sincero e da intervenção de Jesus, guarde esse nome, através da ação de Jesus, você pode ser salvo. Jesus, o Filho de Deus, veio aqui ao nosso mundo. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Eu sei que você sabe contar de cor essa história. Você sabe que ele viveu uma vida perfeita de retidão, obedecendo todas as ordens de Deus, o seu Pai, viveu como um homem perfeito, santo e puro. E você sabe também que ele decidiu voluntariamente enfrentar no meu lugar, e talvez no seu lugar, toda a ira que é justa da parte de Deus em relação ao nosso pecado. Todo o ódio, toda a cólera, todo o castigo, todo o juízo de Deus que nós merecíamos receber, e talvez você é alguém que vai receber, Jesus voluntariamente se colocou entre nós e Deus, e naquela cruz romana, ele teve que experimentar e absorver, enfrentar toda a ira de Deus. Naquele momento, ele estava inaugurando um caminho para que nós um dia encontrássemos com a salvação. A Bíblia afirma que aqueles que crerem que esse único sacrifício, essa única obra, a morte desse único inocente, a Bíblia afirma que aqueles que crerem que esse sacrifício é suficiente para reconciliar criatura e criador, e se arrepender simultaneamente, essa pessoa recebe o perdão de todos os seus pecados, essa pessoa é salva. Eu pergunto mais uma vez, como é que você vai sair daqui hoje, após ter contato com essas informações? Essa mensagem requer uma reação, por mais que você decida continuar vivendo do mesmo jeito, isso em si já é uma reação. E se essa for a sua decisão, infelizmente, não há mais nada que possa ser feito para que a sua alma não tenha que enfrentar o castigo eterno, o lago de fogo, e tenha que sofrer por toda a eternidade pelos pecados que você cometeu contra Deus. O que você acha que aconteceu com as pessoas dessa história? Será que tiveram um final feliz? Não. O verso 16, mesmo diante desse diagnóstico que Deus apresenta para eles, mesmo diante da possibilidade de salvação e reversão desse quadro, onde Deus diz,
Se vocês se converterem, se vocês descansarem em mim, pode virar o jogo. Olha o que eles decidem. Verso 16, o povo diz: nada disso. Nós não queremos a sua graça. Nós não queremos o seu favor. Nós não queremos a sua misericórdia. Não. E olha o que eles dizem: nós vamos fugir a cavalo. Como assim, Eliezer? Não era Deus que estava perseguindo eles? Me explica melhor. Diante do castigo iminente que Deus estaria enviando sobre eles, Deus usaria outras nações, outros povos para invadir a terra deles e matar, exterminar. Diante dessa possibilidade de castigo, eles, de uma forma tola, pensaram que poderiam escapar da mão de Deus. Eles diziam: não, nós conseguimos fugir, nossos cavalos são velozes, nossos carros são bem preparados, nós vamos fugir, vamos escapar. Infelizmente não deu certo. Não deu certo porque é impossível fugir de Deus. Mais uma vez eu pergunto: como você sairá daqui nessa noite? Qual a sua reação? Existe alguém aqui, ou talvez na nossa transmissão, que quer Cristo, que quer abandonar essa realidade, essa vida de medo, de pavor, de tensão, de desconfiança, de dúvida, e quer, a partir de hoje, ter um novo relacionamento com Deus? Se há alguém aqui que quer dar esse passo, ou talvez tem mais perguntas, tem dúvidas, não vá embora sem sanar todas elas e talvez compartilhar conosco essa sua decisão. Certamente haverá uma festa no céu, como a Bíblia diz, e também haverá uma festa aqui nessa igreja, por mais um pecador que deixa de ter que enfrentar a condenação eterna. Amém?